Olá pessoal, vamos iniciar hoje a estreia do programa Transpo Business. Esse é um programa diferente, está aqui, cria de Transpodata, e no Transpo Business a gente quer falar do negócio, dos protagonistas do transporte, dos protagonistas que oferecem soluções, eficiência para o transporte. Esse pessoal que normalmente fica lá nos bastidores, mas agora a gente está colocando aqui nos holofotes, na frente das câmeras. O primeiro convidado de hoje, a primeira empresa que está aqui com a gente, que vai estrear com a gente no Transpo Business, é a Praxio. A Praxio é uma empresa que o nome é novo, mais ou menos uns 3 anos aí, mas é uma empresa que traz uma bagagem de mais de 30 anos de experiência, oferecendo soluções para transporte. Do meu lado aqui está o Valmir Colodrão, é o CEO da empresa, e ele vai contar um pouco mais o que é a Praxio, o que eles oferecem e um pouco de como é o dia a dia aí do negócio. Vamos conhecer Valmir Colodrão, aqui ao meu lado. Olá, Mauro, obrigado pelo convite. A Praxio, como o Mauro disse, ela mudou de nome há 3 anos, mas ela já existe desde 1981. Então começou como BGM e de lá para cá ela vem atuando no mercado exclusivo de transportes. Então nós fornecemos soluções especializadas para transportes de passageiros e de cargas. E a Praxio, exatamente, uma curiosidade minha, o que quer dizer Praxio? De onde veio o nome Praxio? Então nós fizemos um rebrand da marca, porque depois de tanto tempo chamando BGM Rodotec, a gente percebeu que... O nome sempre foi, desde o início, BGM Rodotec. Né? BGM, nós fizemos uma fusão com a Rodotec do Rio de Janeiro, e por falta de credibilidade nós juntamos os dois nomes, BGM e Rodotec. Só que com o tempo a gente percebeu, primeiro é difícil você falar esse nome muito comprido, né? E de 3 anos, 4 anos para cá, a gente veio numa pegada de transformação. Então não foi só transformação de fala, foi a transformação de fato. Então nós contratamos uma empresa especializada em marcas, e ela fez o rebrand da nossa marca. Então ela fez um estudo com clientes, fornecedores, funcionários, concorrentes, e ela tentou entender o que era a nossa existência para o mercado como um todo e onde a gente queria chegar. Então a partir daí ela nos apresentou 3 nomes que tinham tudo a ver com isso, né? Com o que a gente pretende chegar, onde a gente pretende chegar, e a gente acabou escolhendo, por votação dos sócios, Praxio. Então, Praxio vem do praxis, que é uma palavra grega que quer dizer ação. Ação. Bom, tem bastante a ver com o que vocês trabalham no dia a dia, colocar em ação soluções para o transporte. Tem muito a ver. E de 3 anos para cá, a gente mudou muito nosso posicionamento, a gente colocou o cliente no centro das nossas decisões. Ô Valmir, você que está aí, você estava me contando antes da gente entrar no ar aí, com tantos anos dentro da Praxio, né? Desde 86, né? Quando houve essa mudança, que apresentou agora esse nome Praxio, que é ação em grego, não causou um certo... Embora o nome seja realmente mais bonito, mais sonoro, né? Até do que... Como é que era? BGM Rodotec. É muito mais forte, né? Mas não causa um certo temor? Fala, cara, o cliente vai achar que agora entrou uma outra empresa, não vão oferecer a mesma coisa, aquilo que ele já estava acostumado com o Rodotec, não causou esse temor? Como é que você sentiu isso com o cliente? Como é que explica para o cliente que houve uma mudança de nome, mas também uma mudança de foco para melhorar essa interface de empresa a cliente? Eu penso o seguinte, tudo que é bem comunicado, ele não causa estranheza, não causa desconfiança, né? Então, lógico, todas as ações que você toma quando você mexe com o mercado, você tem um certo receio, né? Então, mas a nossa relação com todos os nossos clientes é muito próxima. Então a gente está junto com ele, fala sempre. A gente tem relação com os clientes, né? Não é um cliente que você tem um cliente e você nem conhece o cliente. Então, a gente se relaciona muito com eles. Então, foi fácil explicar, né? Lógico, tratamos disso muito, de uma forma muito profissional, um cuidado muito grande de comunicação, que se você comunicar
de forma adequada e de forma clara, né, mostrando que você está falando a verdade, eu acho que sempre o resultado de tudo é sempre bom, né? E nesse caso foi isso. Então, nós mostramos que o nosso posicionamento é diferente, os clientes perceberam isso, né? Então, você vê, pra você ter ideia, hoje o nosso nível de satisfação dos clientes com os nossos serviços é de 98,5%. Então, é algo muito extraordinário, né? Explica um pouco melhor quando a gente fala que a Praxum oferece essas soluções em software. Me explica um pouco mais de uma maneira um pouco mais didática. O que hoje um cliente Praxum ele recebe de serviço de vocês, o que isso impacta em melhoria, do lado prático mesmo, o que me levaria a contratar o serviço da Praxum? Legal, então, assim, primeiro nós temos uma história de quase 40 anos de mercado, né? E nós somos especializados nesse segmento. Então, eu acho que esse é o grande diferencial competitivo nosso, porque se você aparecer qualquer outra solução que não seja transporte, nós não entramos, porque a nossa especialização é transporte, né? Lógico, a gente sempre aprende, todo ano a gente aprende, toda implantação a gente aprende, todo cliente novo a gente aprende. Só que a gente traz uma bagagem muito importante, muito grande. E como nós temos muitos clientes, graças a Deus, há muito tempo atuando nisso, a gente oferece um pacote de soluções, aí eu vou explicar mais o que é soluções, isso aí, né? Que ela está adequada para o cliente. Então o cliente ele enxerga a gente como uma solução sob medida mesmo. Sob medida. Então ele é uma versão única, mas ela é sob medida para cada cliente. Entendi. Então eu atendo cliente de pequeno porte, que são os caminhoneiros. O caminhoneiro que tem 2, 3 caminhões, é uma transportadora pequena com 2, 3 caminhões. Ele usa a emissão de conhecimento, eu tenho a solução para atendê-lo. Se ele falar, olha, eu sou uma empresa pequena de ônibus, então tenho 50 veículos, 70 veículos, eu consigo atendê-lo com uma solução adequada para o tamanho dele. Aí o ônibus já não é outra história, não é conhecimento, é outra gestão de frota que você oferece para ele. Mas a complexidade é igual. Eu até brinco com os empresários de transporte que eles têm que falar mais o que é o transporte de passageiros, porque hoje você só reclama, o ônibus ele está lotado, demora, o ônibus está velho, só isso, né? Só que, e quando ele depedra um veículo, ele acha que está atingindo o governo. Não está, mas não está. Está atingindo o próprio povo mesmo. Ele atinge o povo e atinge o empresário, porque o empresário faz investimentos em tecnologia para ônibus, em controle, em otimização e em segurança, só que isso não é divulgado. Então, eu acho que eles têm que se mostrar mais para o mercado. Então, a nível de solução que você me perguntou, né? Eu atendo. O que é o atender? E para grande também. Então, grande do transporte de cargas eu atendo, grande transporte de ônibus eu atendo. Então, eu atendo toda a vertical de transporte e os embarcadores. Quem tem carga para enviar para esse mercado. O embarcador que ele contrata o serviço, ele também ele usa o serviço da Praxum. Usa. Então nós temos algumas empresas que compõem o nosso grupo e o que nós quisemos com essas aquisições? Foi justamente atuar em toda a cadeia do transporte, de cargas e de passageiros, porque eu tenho embaixo da pirâmide os pequenos transportadores e os pequenos empresários de ônibus. No meio eu tenho os médios transportadores e as médias empresas, e em cima eu tenho os grandes transportadores de cargas e ônibus. Tudo isso é cliente seu? Tudo. E eu tenho desculpa interromper, mas eu tenho também aqueles embarcadores, são os fabricantes que precisam escoar a sua carga. Esse também eu atendo. Você está me falando um negócio que você pega todo o ecossistema do transporte. Vocês não pensaram também em oferecer aqueles serviços que hoje tem alguns aplicativos que oferecem de frete? Porque você está com o embarcador, com o gerador de carga e com o transportador. Não pensaram também em oferecer uma solução assim? Não? Está no radar isso? Então agora, foi bom você falar nisso, que até uma novidade, faz pouco tempo que aconteceu, nós fizemos uma fusão com a NSTech. Tá? Uhum. A NSTech, ela tem os valores, a cultura muito parecidas com a nossa, tá? Então, do cuidado com pessoas, do querer resolver um problema do mercado, né? Então, nós estávamos com o mesmo objetivo, só que trabalhando de forma separada. Cada um de um lado. Cada um do lado. E a gente percebeu que fazia sentido a gente
juntar os trapos, né, que a gente fala. Então nós fizemos isso, justamente isso. Nós fizemos uma fusão e aí nós nos tornamos a maior empresa, né, o maior grupo de empresas da América Latina do transporte. Então, pra você ter ideia, hoje, 95% de toda a carga que tenha seguro passa pela nossa plataforma. Praticamente toda a carga que passa. Uma grande... E isso foi a partir da fusão com a ANS Tech? Isso, a partir da fusão. Essa fusão aconteceu quando? Ano passado? Não, aconteceu em maio. Maio agora? Agora, tá fresquinho, mas a gente... Estamos fazendo tanta coisa, esperando tanta coisa, que parece que faz 2 anos. Já teve uma boa sinergia aí. Encaixou muito bem, sabe, as equipes, os objetivos, as culturas, então é algo muito fácil. Valmir, vocês não eram, então, a Praxio com a ANS Tech não eram exatamente concorrentes. Tem uma complementação aí. Totalmente. Então os objetivos, eles eram muito similares, né? Queria comprar empresas que fizessem sentido para a gente oferecer algo mais para o transporte, não só um simples produto, né? A gente sempre pensa em plataforma, pensa em ecossistema, para resolver o problema, né? A gente não quer ser mais um ali, quer ser protagonista, tanto no mercado de passageiros quanto de cargas. Então, e isso eu acho que a gente está num caminho muito, muito certo, um caminho que com certeza vai nos levar a gente a ser um desses protagonistas do mercado. Mas a minha pergunta não me respondeu. Você pretende e pensa, ou isso está fora do radar de vocês, de oferecer porque vocês dialogam hoje com um frotista pequeno, com um autônomo que já é um pequeno frotista, e também, obviamente, vocês têm no sistema de vocês, no hall de clientes, frotistas grandes, né? Sim. E com todo esse conhecimento, não seria interessante também começar a oferecer onde tem carga para onde? Ou isso não é algo que vocês pensam em fazer no momento? Não, está no radar e a gente está muito focado no nosso super app. Então vai ser um app do motorista, né? Então hoje nós temos cerca de 1.800.000 motoristas cadastrados na nossa plataforma. Então nós temos também das 20 seguradoras que fazem seguro para o mercado de cargas, nós temos 19. Tá, todo mundo lá na plataforma. Então eu vejo assim, existe ali, a gente ainda está... Existe um plano mestre, né? O objetivo que tem que ter foco. Se não tiver foco, você não vai a lugar nenhum. Então a gente tem aquele foco. Só que a gente está sempre olhando para os lados também, né? Para ver se faz sentido. E se fizer sentido oferecer frete na plataforma, com certeza será feito. O que eu estou entendendo é que vocês estão sempre focados em oferecer soluções e procurar ajudar o teu cliente a ele se tornar mais eficiente, né? Quanto melhor for o seu cliente, melhor é para vocês, né? Da Praxio. É isso aí. E a gente passou por 1 ano e meio, né, de pandemia. As que sofreram mais foi a empresa de transporte de passageiros, né? Porque teve isolamento, ninguém vai para a rua e o faturamento das empresas não teve nenhum subsídio, nenhum ajuda do governo. Isso já é um problema que eu ia até comentar contigo, Valmir, que certamente que você tem, com tantos clientes também focado aí nessa área de transporte de passageiro, especialmente empresas urbanas, né? O que aconteceu que essas empresas deram uma freada? Elas já sofreram bastante com a crise econômica que abalou o país todo entre 2015, que se estendeu aí até meados de 2018. E depois nós tivemos quase que um alívio e veio a pandemia. Como é que fica essas empresas? Como é que elas estão agora? As empresas estão ruins, todas elas, a maioria delas está muito ruim, sabe? Porque foram muito impactadas. Então, como você falou, já vinha de uma crise de 2015 e ou não tem subsídio, tem pouco subsídio do Estado, né? E do lado de cá o passageiro achando que está muito caro, e do lado de lá as empresas estão achando que o custo dela é muito alto, elevado, né? Então isso aí acabou abrindo possibilidade de entrada de outras, de concorrentes, né? Então o Uber é um concorrente das empresas. Quando teve aquela época, você certamente pegou,
depois deu uma acalmada, o transporte clandestino, que acabou pegando uma boa parte, uma fatia considerável. Isso deu uma parada agora, né? Teve uma regulamentação melhor, né? É isso, em São Paulo você vê, criaram vários cooperativos para acomodar esses chamados clandestinos. Então hoje eles estão todos regularizados e foi bom para o mercado como um todo, né? Porque eu vejo que você compete com competidores que você tem a mesma dificuldade, os mesmos benefícios que o seu. Agora, quando você compete uma competição desigual, então você tem que registrar o motorista, você tem que cumprir o horário, você tem que andar em linhas que não são... Pagar os impostos, não são andar em linha que não é né? rentável. Aí tudo bem, agora manter o outro... horário. O outro ele fala, não, eu não vou pagar imposto, vou andar com um carro de qualquer jeito e só em horários bons. Então aí eu vejo que a concorrência é desleal. Uhum. Então, mas esse assunto de clandestino foi resolvido, só que tem uma brecha que entrou o Uber. Então, Uber, não só Uber, né, todos os carros por aplicativo, transporte por aplicativos, eles concorrem com ônibus, né, porque... e tem diversos tipos, né? Então, eu tenho as linhas urbanas, Uber. Eu tenho a linha de longa distância, tem outras empresas que estão brigando ali do governo, ver se pode operar, se não pode operar, enfim. Mas o mercado ele virou de ponta cabeça, o transporte de passageiros. Explica uma coisa melhor, assim, para que a gente possa entender bem. Eu entendi quando vocês falam de clientes focados no transporte de carga, que vocês oferecem tanto gestão como até o conhecimento de carga e tal. Quando a gente pensa em ônibus, no empresário de ônibus, qual é o serviço que a Praxis oferece para essas empresas de ônibus? Olha, nós temos um software de gestão integrado, né? Aí você fala, o que é isso? Bom, eu atendo todas as áreas da empresa. Então, quando você contrata uma solução nossa, eu tenho as soluções operacionais. Então, o que eu chamo de operacional? Eu tenho escala de operadores, eu tenho o planejamento de linha, eu tenho controle de manutenção, de pneus, de estoque, de compras, eu tenho financeiro, contábil, fiscal, folha de pagamento, eu tenho toda a solução completa. São softwares que você introduz dentro da empresa, isso. Treina o pessoal. E eles utilizam o software, então eles são todos integrados. Então isso é bom porque você elimina retrabalho, elimina fraude, você ganha, a gente até aumenta o faturamento das empresas. Fala, pô, como? Porque eles às vezes cobram errado, às vezes eles deixam de cobrar alguma coisa, deve cobrar, então... Isso a gente ajuda e o software é muito estável, um software que realmente traz benefícios para você, né? E na área de cargas é a mesma coisa. Então, eu tenho o módulo administrativo, financeiro, contábil, fiscal. Eu tenho emissão de conhecimento, que é eu tenho a roteirização da carga. Então, a gente é um leque de soluções muito grande, né? E vocês conseguem acompanhar, por exemplo, conseguem mensurar? Digamos que eu sou um cliente, um potencial cliente, vai? Tá. Eu queria saber o seguinte... É possível eu mensurar esse ganho de eficiência, aonde eu, utilizando esses softwares, eu consigo mensurar o que traz de benefício para a minha empresa? Como que vocês apresentam isso para eles? Então, o vender é muito difícil, né? Sempre foi e hoje está mais difícil ainda. Então, o que a gente tem... E cada empresa tem um nível de sofisticação, de controle, de gerenciamento, né? Então, quando você chega em empresa muito ruim, você tem economia maior. Quando você chega numa empresa mais ajustada, você tem, mesmo assim, você consegue ter economia. E às vezes você chega numa empresa que se autodenomina como organizada e você vê que não é organizada. Então, a gente tem depoimentos. Agora você fala o seguinte, Valmir, o que você resolve aqui? Então, antes de vender, o que eu faço? A nossa equipe vai lá, ela faz uma entrevista com os usuários. Faz um diagnóstico. Diagnóstico e ele vai anotando tudo. Então, com base no que ele conheceu e com base na nossa experiência, a gente mostra onde que ele pode ter ou fraude, ou desvio, ou está perdendo dinheiro, ou estoque que tem peças obsoletas paradas, ou ele compra mal. Então... Assim, mas tem muitas oportunidades de ganho nas empresas, porque, ainda mais agora, né? Mão de obra, você sabe que está cada dia mais difícil, né? Uhum. E os funcionários estão mudando muito de emprego. Então, se você não tiver um software com todos os processos descritos, o conhecimento vai com o funcionário. E aí a empresa está
organizado, depende das pessoas, ela volta... Acaba tendo problema, até prejuízo. Mas a gente tem casos aí de depoimentos de clientes que, um deles que eu lembro, ele reduziu 11% na compra de peças. Então imagina o que é isso, uma Quer empresa dizer, quando grande. você aplica ali um pouco mais de inteligência, né, de método, de processo, para na hora de fazer esses procedimentos, fazer uma compra, fazer uma gestão de pessoas. Aí, mexe também com, quando a gente fala de transporte, com rota, ônibus não, que é tudo rota fixa, mas também é possível fazer isso como uma telemetria, por exemplo. Vocês também oferecem alguma coisa assim? A gente integra o nosso sistema com todas as tecnologias disponíveis. Então, monitoramento, telemetria, bilhetagem eletrônica, a gente integra com tudo. Então, foi bom que você falou nisso, que essa é uma das mudanças que aconteceram com a mudança do nome para Praxio. Porque antigamente nós éramos fornecedores de software. E nós vimos o seguinte, que... Fornecedor de software é aquele que você só entrega o negócio e você se vira aí, é isso? Eu entrego, eu treino, mas assim, eu olhava muito para o meu software, Praxio. Tá. Software, que é o Globus, o Avacorp, né? Eu olhava muito para isso aí, o Siga. Então eu só olhava para eles. Aí eu falei, bom, só que você não é bom em tudo. E com a abertura que teve, a gente viu com a explosão de internet, apareceram soluções chinesas, indianas, americanas, e nós fomos invadidos por soluções. Só que essas soluções, elas são soluções pequenas que atendem um determinado problema. Nicho, um negócio. Um problema só. Ele é menor ainda. Então, bom, eu tenho calibragem de pneu, um exemplo. Eu atendo. Você fala, pô, ele atende muito bem a calibragem de pneu. Ele vê se o pneu está cheio, está vazio, se o suco está... Enfim, ele faz aquilo bem feito. Só que é só aquilo que ele um problema pequeno que ele resolve, né? E eu não podia ficar e falar assim, esse cara, tudo bem, a solução dele é boa, mas eu não vou colocar na minha... Então nós falamos o seguinte, nós vamos ser um hub de tecnologia para o transporte. O que isso quer dizer? Então, e a partir daí nós fizemos parcerias com empresas que oferecem boas soluções complementares ao nosso mercado e nós vamos para o mercado com muitas soluções white label. Aí você fala, para que isso? Para ganhar dinheiro? Não é, porque essas parcerias elas não trazem muito dinheiro. Ela é importante para quê? Você atender o seu cliente. Então, para evitar que ele vá buscar uma solução e tenha que integrar, eu já entrego uma solução integrada. E inclusive com essas fusões que vocês fizeram recentemente, você me disse que algumas aquisições que vocês têm, estão sempre de olho, a ideia é essa, a Praxio está sempre olhando onde ela pode ajudar o cliente e fazer esse serviço, agregar esse serviço a esse meio ambiente de serviços aí, de tudo que ela pode oferecer para o mercado. Ela meio que oferecer tudo, mas fazer sempre de uma maneira especializada no transporte. É justamente isso, justamente isso. Quando eu falei que o cliente veio para o centro das decisões, é isso. Então, a gente só entrega algo que o cliente resolve, algum problema do cliente, senão não faz sentido nenhum ter uma solução que não resolva nada, né? E sempre a gente ouve muitos clientes. Então, nós temos um departamento todo que ele é voltado para o sucesso do cliente. Então, o que é isso? Ele visita os clientes preventivamente, nós fazemos uma avaliação do quanto que ele usa o nosso produto e falamos, olha, você pode usar mais. E a gente ajuda esse cliente a usar mais. Você estava comentando comigo antes da gente começar a gravação que exatamente isso, muitos clientes às vezes reclamam daquilo que não tem e não usa direito ou não usa de maneira bacana aquilo que tem. Como é que é essa história aí? Não, é isso mesmo. Como eu passei por todas as áreas da empresa, né, a gente já viu quase de tudo. Sempre tem a ver, mas já viu quase de tudo. E muitas reuniões que eu ia, o cliente estava estressado, né, e ele te cobrava para um negócio desse tamanho. Então, pô, vocês não estão fazendo bolo para gente, não serve o café. Você não está fazendo isso. Então ele pegava muito naquilo, batia incisivamente em cima daquilo, né? Só que quando eu mostrava o que ele tinha, que não estava usando, e aquilo às vezes não era necessário
usar se ele tivesse fazendo uso, o bom Ele podia uso do ganhar bem sistema. mais usando todos os outros recursos. Mas aí faz parte do nosso dia a dia. E como é que né? faz isso, Valmir? Como é que vocês atuam hoje para que você também permita, ajude o cliente a fazer uso e fruto de tudo, dele tirar o melhor aproveitamento possível? O que vocês fazem para que o cliente tire mesmo hoje? Hoje eu diria assim, 100% das soluções Praxio. Então, hoje é um desafio do marketing também, né? Então o marketing ele tem um desafio muito grande que é nos aproximar do cliente. Aí você fala, bom, é fácil aproximar do cliente. Você tem o endereço dele, tem o e-mail, você manda o e-mail e resolve. Só que o nosso cliente, ele tem o CNPJ, só que são as pessoas, né? Os nossos usuários são as pessoas. Não são CNPJ, né? E para você atingir aquela pessoa é difícil. Por quê? Porque muda, ele sai da empresa, o e-mail está desatualizado. Então, é difícil você chegar nas pessoas para você fazer com que elas utilizem. Então, nós usamos muito marketing para poder falar das nossas soluções, falar de novidades. É um desafio fazer chegar a pessoa certa a esse marketing, mas a gente tem um trabalho muito grande em relação a isso. Nós fazemos webinars na Praxio para divulgar o que tem de bom, se ele usa, se ele não usa. Então nós fazemos eventos, nós oferecemos algo, a própria equipe, nós falamos o seguinte, a gente tem que se tornar uma empresa vendedora, né? Então, o tornar empresa vendedora é justamente isso, é ajudar o cliente a utilizar mais do que ele está pagando. Quando você fala de cliente, a gente tem a dimensão, certamente, nós estamos falando de um número, quando você diz até mailing, muda, vamos usar o marketing, que certo tem que usar, a comunicação. Nós estamos falando de um hall aí de cliente que, então, me dá uma dimensão disso. Quantos clientes, assim, mais ou menos, vocês têm? Olha, com a fusão, nós passamos a ter 28 mil clientes. 28 mil clientes? E não são clientes pessoas físicas, são pessoas jurídicas. Então, é um número expressivo. O Brasil inteiro? Vocês têm uma atuação mais focada na região sudeste? Não, nós temos empresas que eu digo ou através de matriz, através de filiais, em Recife. Nós temos empresas lá, a Fusion e a Hive é de Recife. Nós temos filiais em Canoas, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Centro-Oeste, Norte. E agora com essa fusão, o negócio passa a ser até número de funcionários. Né? Nós tínhamos 500 funcionários, passamos para... Só Praxio. Passamos para mais de 2.500 funcionários. Então, agora é um outro universo mais desafiador, mas eu acho que dá para a gente tirar muita coisa boa dessa fusão. Que quando você falou de conhecer cliente, a gente fica imaginando, bom, ele deve ter lá uns 30, 40 clientes, liga para um, liga para outro, mas o trabalho é hercúleo, para você conversar com mais de 20 mil, não diria nem pessoas, porque quando a gente está falando de pessoas, eu estou falando de mais de 40 mil, acho que 50 mil, são vários departamentos que estão conectados, né? Então, a conversa, o diálogo e a aproximação é complexa, né? De você estar perto desses clientes. Esse é o nosso grande desafio. É isso que você falou mesmo. Então, em cada empresa, tem empresas que eu tenho 200 usuários. Então, você vê, o universo é muito grande, né? Então, é um negócio, desafiador, mas eu acho que é bacana também. Esse desafio sempre é bom para a gente poder aprender mais, né? Eu queria... Voltando um pouco do que no ambiente que agora a gente está vivendo, difícil, desafiador, né? Que é esse ambiente pandêmico com restrições, tivemos vários problemas no ano passado, a própria gestão, o poder público também dando cabeçada, todo mundo ainda querendo entender. O que vocês avaliam, porque vocês fizeram uma fusão recente agora, em meio a um mundo que dando cambalhota, essa bagunça política, social, econômica, sanitária. Como é que vocês estão avaliando esse ambiente agora, com essa nova situação da Praxio, e o que vocês estão prevendo para o futuro? Olha, a pandemia impactou todo mundo, né? Então, nós
numa quinta-feira nós estávamos trabalhando no escritório, segunda-feira mais 500 pessoas ficaram em casa. Então, 100% da nossa operação foi para casa. Tomaram a decisão de... Isso está falando do ano passado. Do ano passado. Então, de uma hora para outra, todo mundo foi para casa. Aí teve um desafio gigante, né? Porque todo mundo se adaptar à rotina de casa, todo mundo, às vezes, não tem uma infra, aí tem que se adaptar com o filho. Foi um desafio enorme, mas a gente conseguiu fazer isso de forma, mas muito, muito tranquila. Até porque vocês mexem com tecnologia, não precisa estar todo mundo ali fisicamente. E a gente já tinha feito alguns ensaios para o home office, né? Então, superamos essa fase. E a gente veio fazendo o seguinte, o transporte, como o transporte de passageiros foi muito impactado, machucado com isso aí, a gente deu desconto para a maioria das empresas. Então, também nós, quando eu falo que por que você tem um especialista, é diferente de generalista, porque o especialista entende a sua dor. Então, nós entendemos a dor dos nossos clientes e falamos, estamos juntos. Só que eu não podia deixar de investir. Eu aproveitei esse momento para poder investir, para poder buscar alternativas, até para sair bem da crise, né? Porque vai passar. A gente que tem mais idade sabe que já passou por algumas que passou, não como essas sanitárias, mas eu acho jeito, que vai passar, tudo acaba passando, você vai dando seu jeito, as empresas vão se ajustando. Então nós fizemos uma compra, para você ter ideia, uma compra do empresa Recife, foi toda ela remota. Então nós compramos uma empresa em Recife remotamente. Fizeram as reuniões, tudo online, diligência, tudo, compramos a empresa. Fecharam um negócio 100% digital. E quando a gente... Ninguém foi lá para Recife visitar a empresa? Depois que feito o negócio, foi para lá. Até então não tinha ido. Então fechamos o contrato, compramos a empresa sem ir para lá. E uma outra coisa, quando você falou a fusão, né, com a Inestec. Existe um ditado que é o seguinte, quando as duas pessoas ou as pessoas estão têm bom caráter, têm os mesmos objetivos, têm as mesmas culturas, vai mais fácil, né? E as empresas são empresas sérias, né? Então, nós tivemos um problema. Em um mês, nós fizemos esse negócio com a Inestec. A Inestec, originalmente, ela é de São Paulo? É de fora? De onde que ela é? É de São Paulo. Então, a Inestec, ela tem a SK Tarpon, que é um grande fundo de investimento. Então, eles têm cinco braços, tá? E um desses braços da SK Tarpon é a Niche, tá? A Niche, ela cuida desse braço de tecnologia, de logística no grupo, né? E a Niche tem a NSTec, que é a empresa que cuida dessa... Foi com ela que nós fizemos a fusão. Então, é uma empresa 100% nacional e empresa séria também. Então, a empresa estava auditada, nós somos auditados. E essa também foi uma negociação tudo online? Tudo, a maioria das por reuniões. Online. Agora, me fala uma coisa, Vomir, nesse momento que vocês tiveram que rever preços, né? Obviamente, baixaram valores para ser parceiro dos clientes que também tiveram faturamento abalado. Vocês, na sua avaliação, nesse momento pandêmico, vocês cresceram ou ainda estão machucados com essa questão de faturamento? O que aconteceu? Porque vocês baixaram o faturamento, mas compraram empresa. O que aconteceu com a Praxis nesse momento? Está estável. Não teve impacto negativo, lógico, mas nada que chamasse atenção, que fosse preocupante. Não. E para o próximo ano, o que você prevê? Bom, aí também nós estamos sempre otimistas, né? Então, vamos esperar para ver essa variante Delta, né? Que é uma preocupação no Rio de Janeiro, você vê que já está com o sinal vermelho lá, com essa variante. Mas a gente está percebendo que o mercado está abrindo, né? Então, logo acho que volta, não a normalidade, mas eu acho, você vê o próprio trânsito, você vê que está todo mundo na rua já. Então, a gente tem o desafio de definir como vai voltar, quando e como vai voltar para o escritório, né? Porque também a pessoa
que estava acostumado ao escritório, ela passou a se acostumar a estar em casa, né? Hoje vocês estão com uma maneira híbrida no trabalho aqui no escritório? Não, 100% em home office. Home office. E você acredita que isso a tendência é ter um híbrido mesmo depois da pandemia? Funciona bem o home office para vocês? Então, o home office, eu falo o seguinte, para curto prazo, ele é sensacional. Funciona bem. Agora, quando você fala de médio e longo prazo, eu acho que não funciona. Primeiro porque tem que ter híbrido. Por quê? Porque você fica numa empresa, tem um monte de fatores, né? Mas o fator que faz você ficar numa empresa é você conhecer o Mauro. Tem a socialização você também conversar importante. com o Mauro, você conversar com o as happy pessoas. hour nunca tem. É isso aí. E você também criar coisas. Eu acho que ali na empresa é um ambiente onde você cria. Uhum. Você tem mais pessoas, troca ideias, tanto sozinho, você fica muito apartado de tudo. Uhum. E as reuniões são reuniões muito produtivas, lógico. Começa às 8 horas e acaba às 9 horas, ponto. Então ali você tem que falar só sobre trabalho. E você sabe que no dia a dia você não fala só de trabalho. Você não tem aquele momento de descompressão, descontração que falta, né? Ou de você falar algo que, olha, eu fui em tal cliente, vi tal coisa, assim. Então, eu acho que não dá para ser 100% home office, eu não acredito nisso. E acho Mas você que não acredita funciona. que pode ser um híbrido? Eu acho que vai ou ser volta híbrido. 100% Não, todo mundo no escritório? 100% não volta mais. Você acha que dá para ser um híbrido? Dá. Porque o pessoal também... Dos dois lados tem coisa boa e coisa ruim, né? Tem. Então eu vejo que o híbrido vai ser o nosso modelo para o retorno. 100% eu não acredito que... Assim, funcionários, você vê, nós estamos com falta de mão de obra especializada na área de software. Né? Então, hoje eu contrato pessoas de onde quiser. É uma facilidade para mim, mas é para todo mundo. Então você Ele não precisa mais estar fisicamente num escritório. Não precisa. Você pode contratar um gaúcho lá, um pessoal, um baiano, qualquer pode. que ele... Só que o problema, né? Você pode, só que outros também podem, né? Então a competição fica muito difícil, porque todo mundo pode. E aí você exigir que essa pessoa que gosta de trabalhar em home office sozinha vá para o escritório, a chance de dar certo é muito pequena, né? Então eu não acredito nesse modelo 100% escritório, não. Eu acho que tem que ser o híbrido. Agora a gente vai continuar aqui com o Valmir e eu estava comentando com ele, já falando sobre esse software, a solução que eles oferecem com os diferenciais. Valmir, como é esse software? Me fala um pouquinho mais dessa solução, o que é isso, como que funciona. Tem um nome ERP, né? Isso. ERP. É isso aí. E como é que funciona isso? Qual que é o diferencial disso no mercado? Bom, vamos lá, vou falar para quem está nos assistindo aí. Bom, gente, ERP é uma sigla inglesa que quer dizer Planejamento dos Recursos da Empresa, tá? Então, nada mais é que um conjunto de soluções de módulos de software que compõem esse ERP. Só que eu digo que o ERP, ele, de certa forma, ele contempla algumas áreas. No nosso caso, como a gente tem especialização, ele é muito mais abrangente. Então, nós temos mais de 40 módulos nas nossas soluções, que são divididas em 3 grandes produtos. Eu tenho o Globus, que ele atende ônibus e cargas, então dos médios até grandes. Esse é um módulo do ERP. É o ERP. Então o nosso ERP chama Globus, um deles. O outro é SIGA, ele é direcionado só para empresas de transporte de passageiros até 75 ônibus, mais ou menos. E eu tenho o Avacorp. O Avacorp ele é exclusivo para empresas de transporte de cargas. Ah, tá. Então ele já é mais vocacionado com soluções para o transporte de carga. É isso e aí. o SIGA, ele é vocacionado transporte de passageiros para pequeno porte. De pequeno porte. Isso. O SIGA, por exemplo, ele é aplicável tanto no urbano como rodoviário ou não? É só urbano? Como é que funciona? Todos eles. É urbano, rodoviário, fretamento, turismo. Então, nossa especialização é completa no transporte. Então, transporte de cargas ou de pessoas, tá? Então, assim, quando você fala, bom, Valmir, você tem uma solução, um módulo de manutenção, eu não vendo módulo de manutenção separado. Isolado. Não vendo. Porque eu vou dar mais trabalho para o cliente do que solução. Tá. Porque a solução, ela está onde? Ela está onde você, para um veículo, você solicita uma peça,
Primeiro você vê se o veículo está parado lá mesmo, se a peça está disponível, se a peça não está disponível, eu peço para comprar do nosso portal, que é 99 Coach. Então ele tem mais de 2.000 fornecedores fornecendo aquela peça. Então você vê que a solução, ela quer tirar esse operacional, essa complexidade de operação da mão dos empresários, dos funcionários, para ele poder fazer o que ele faz bem. Para ele focar no transporte em si. Transportar pessoas levar pessoas, levar carga. Agora, a dor de cabeça vocês resolvem. É isso, porque ele é muito complexo. Então você vê que a legislação, a gente tem e-social, que agora é LGPD, então tem tanta coisa para se preocupar que a gente tira da mão do empresário isso que a gente faz muito bem. O Valmir, e o empresário hoje, que já está aí na terceira geração, não é mais aquele cara lá para trás que cuidava de tudo, o cara fazia as contas, pagava funcionário, compra ônibus, compra peça. Hoje a gestão é muito mais profissional, né? Mudou essa visão, não tem mais aquele empresário. Hoje o cara quer solução, ele quer eficiência, ele busca isso no negócio, né? Ainda tem muitos empresários que não é tão aberto, mas assim, eu vejo que eles tiveram que adotar a tecnologia, porque senão todos eles morreriam, né? Então, isso foi muito bom para nós, porque nós sempre tivemos uma solução completa. Desde 81 nós nascemos já fazendo controle de frota, manutenção, estoque. São especialistas. Pra você ter ideia, a nota fiscal número 1 da BGM foi emitida em 1981, o cliente está conosco até hoje. Então, você vê como eu estou ficando velho. Você me contou que esse é um cliente de ônibus, né? De ônibus do ABC. Uma empresa pequena, que agora é uma empresa gigante que está 100% isso aí. Transferiu a dor de cabeça para vocês. E eu trabalhei com avô, né? O filho, e agora já estou trabalhando com os filhos e com a filha. Que é a terceira geração. Terceira geração. Né? Então você vê, esse grupo sempre teve cabeça aberta, sempre foi um grupo mais arrojado, mas você vê que eles trouxeram lá de trás esse dinamismo, porque quem ia implantar um sistema, um software, em 1981. Eu estava comendo. Em 81 eu não tinha nem computador, nem tinha ainda, só a máquina de escrever. Então a gente existe desde esse tempo. Então por isso que eu falo que o especialista é bom por isso. Então quando você conversa comigo ou com qualquer pessoa da Praxis, ele fala a sua língua, a língua do transporte. Então ele sabe o que é chassi, o que é pneu, o que é IPK, o que é um MDFE. Ele sabe tudo, então você não precisa ensinar para a pessoa que está te atendendo legislação. Então, o especialista é bom por isso, e nós somos especialistas desde sempre. Vamos, você mencionou um negócio que me chamou a atenção, que eu imaginei que não existia, e você disse que ainda existe, quer dizer, ainda tem gestor ou frotista que tem resistência a implantar esses sistemas ou acha que isso é caro. O que é? Vocês detectaram o que é essa resistência? A resistência eu não sei por que é, tá? Mas eu sei por que existe. Então, eles foram obrigados, principalmente as empresas de transporte de passageiros, eles têm que atender uma legislação, uma concorrência, tem que participar de uma licitação. Então, na licitação, as prefeituras, elas pedem algumas coisas que tem que colocar no veículo. Então, ele tem que colocar uma bilhetagem eletrônica, tem que colocar um GPS, né? Tem que fazer um monitoramento. Então, isso foi bom. Por quê? Porque forçou os empresários a falar, poxa vida, eu preciso de tecnologia. Então, acho que são coisas que vêm acontecendo há muitos anos que mostra onde ele pode reduzir custo. E a gente está nesse mercado lutando para isso há muito tempo, né? Então, antigamente a gente só fazia algo que é feito manual mais rápido, né? Então você fala, bom, folha de pagamento. Eu tinha uma sala com 50 pessoas para fazer a folha de pagamento, datilografava, né? Então o computador veio para tudo aquilo ficar mais rápido, né? Então foi o primeiro boom que deu. Aí você fala, ó, aquelas
empresas que tinham aqueles prédios enormes, você vê que a maioria delas que não se desfizeram desses prédios, ele se reduz a um quinto daquele prédio todo, né? Isso só se deu por conta da tecnologia, né? A tecnologia, ela trouxe você. Então, nós acompanhamos tudo isso. Primeiro, para deixar o que era feito de forma manual, repetitiva, mais rápida. Depois, a gente anotava o que tinha acontecido no ontem, né? Então, ontem aconteceu uma coisa, hoje eu lanço. E aí passou a ser lançamento em tempo real. O que acontece agora, você lança agora. E a gente está agora olhando, eu vou falar o que pode acontecer. Através de inteligência artificial, eu posso falar o que pode acontecer. Então, essas são as mudanças que vêm acontecendo durante todo esse tempo e a gente está acompanhando todas elas. Então, para a gente não deixar de fora ou não perder o tempo, a gente está fazendo aquisições para antecipar essas... E tem algo novo nesse olhar que vocês têm, claro, para o presente, com toda a bagagem que vocês trazem de mais de 30 anos, mas tem algo novo nesse setor, quando a gente fala de gestão, inclusive de software, esses que vocês apresentam, alguma coisa nova que vai chegar, por exemplo, a Mercedes-Benz lançou o ônibus elétrico. Essas mudanças em mobilidade vai trazer alguma coisa nova em termos de serviço, de gestão? Vocês já estão com um olhar para isso? Eu vejo que isso que pode, assim, quando a gente fala de serviço, qualidade, a gente sempre olha mais para o transporte público, né? Porque o transporte de cargas, eles são obrigados a entregar na hora certa, ele tem... O cliente cobra muito isso dele, né? Então tem um contrato, não gostou, ele cancela o contrato e muda. Existe uma concorrência muito grande. No mercado de transporte de passageiros, a gente sente que tem muito a melhorar, né? Então agora o momento para o transporte de passageiros não está fácil, porque você vê que tem vários entrantes e eles entram muito capitalizados, então tem fundos de investimentos colocando muita grana para eles mexerem com o mercado. Então, nós estamos nesse momento. Então, a gente tem várias... Eu não vou nem citar nome, porque posso ser injusto com algumas, mas, assim, você vê que tem muitas empresas que estão entrando, estão tentando mudar o transporte e a gente não sabe onde vai terminar isso. Essa que é a verdade. Então, ninguém sabe, porque quando você concorre, a tendência é que todo mundo perca, né? Então... é uma concorrência de dinheiro, então quem faz mais promoção, então tem esse preço aqui, o outro entra com esse, se eu vou concorrer eu vou queimar toda a minha margem. Mas quando, para concorrer exatamente nesse ambiente mais competitivo, as empresas têm que abrir o olho para buscar soluções para facilitar o negócio, para se tornar mais eficiente e ao mesmo tempo mais sustentável e mais rentável, né? Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que também tem a concorrência, que é assim, o transporte público, ele tem um lado social, né? Porque quem anda de ônibus, você vê que são as pessoas de classe D e E, né? Ou quem usa vale transporte. Então a empresa paga vale transporte, você é obrigado a andar de ônibus, né? Então o que esse mercado, ele depende muito, as pessoas dependem do transporte público. Só que o governo tem que achar um jeito de resolver, junto com as empresas, esse problema, né? Porque não é só um problema dos empresários, não. Eu que vivo do outro lado também, eu sei que não é um problema só deles. E o empresário reclama muito hoje da tarifa? Muito. Mas outra coisa, o problema é se você aumenta a tarifa, o passageiro que já é pouco some. Então, assim, o momento é muito difícil. Tem gente que faz aquela conta, se eu for e volto de ônibus, eu vou pagar, vou gastar uns R$10, eu vou de Uber. É isso aí. Então, assim, isso para uma linha, para um centro, que nem você fala aqui na Paulista, legal. Mas vai fazer isso aqui, onde lá no sertão, ele é obrigado a manter uma linha lá, transportando 5, 10 passageiros. No horário pico tá bom, mas em outro horário... Então, aí o pessoal lá não tem demanda, eles não vão para lá. Então, assim, isso que eu falo que tem que ter eu não sei qual é a solução também, né? Mas tem que sentar na mesa e discutir isso, porque
não é justo você também penalizar as empresas e falar assim, olha, onde é uma linha que não é rentável, você opera. Onde é rentável, você vai ter uma concorrência. Não é justo também, né? Então, eu não sei a solução. Eu acho que quem tem que resolver isso é governo, é Estado, é empresário, né? Mas eu vejo vai de município para município também. Né? É outra complexidade. O Brasil é muito grande. Então, o governo federal, ele intervém, ele manda nesse transporte, o governo estadual e o municipal. Então, você vê... O ABC mesmo, são 4 ou 5 grandes cidades, são vizinhas, né? Então, quando você usa um bilhete em São Bernardo, você não pode usar o mesmo em Diadema ou em Mauá. Ah, não pode? Não pode. Então, eu vejo assim... É praticamente uma grande São Paulo. É né? isso aí. Então, os custos do transporte têm que ser racionalizados, também eu vejo, né? Mas você vê com otimismo que isso pode vir a ter uma melhoria significativa ou nós vamos ter esse tipo de embate por muito tempo ainda? Então, eles estão falando, eu não sei também se vai ser ou não, de um marco regulatório do transporte, algo que aconteceu com o saneamento, né? Se acontecer isso, eu acho que ele dá uma luz aí, né? Para onde vai. Porque tem muita gente boa no transporte, sabe? A gente... você, não sei se você vive o transporte, sim, o ônibus, sim. assim, a gente só ouve coisa ruim, né? Mas tem um monte de coisa boa, tem gente boa por lá de trás fazendo também. muita coisa boa, como vocês mesmos estão fazendo aí com... E a gente vive disso, né? Há muito tempo e vive desses clientes, então... Vocês entendem as dores desses dos clientes, dois lados, os problemas que eles enfrentam, né? Hoje o pessoal pede aí um ônibus novo, um ônibus com ar-condicionado e agora... quiçá até um ônibus elétrico, mas um ônibus elétrico custa 3 vezes mais do que o seu similar a diesel. E quem paga a conta? Como né? é que algum passageiro está disposto a pagar 3 vezes mais a tarifa para uma pauta ESG? Quer dizer, isso tudo, como você mesmo mencionou, que é bem interessante, são discussões que também tem que ter com o governo, junto com a sociedade, com os empresários, né? Vocês também, como uma grande plataforma que oferece soluções, pode mostrar bastante o que está acontecendo. Vocês sabem onde que as empresas estão sofrendo e aonde pode ter solução, né? Eu tenho participado de muitas discussões com empresas, com pessoas, com, às vezes, órgãos municipais e eu tenho visto o seguinte, às vezes quem define o transporte não conhece o transporte. Então é difícil. Isso acontece no Brasil com vários outros segmentos. É isso aí. Então eu vejo que se você não coloca um técnico, uma pessoa que conheça aquilo lá, todas as decisões serão... Se der sorte, acerta uma. Se não, são todas elas erradas. Né? Então... É isso aí. Valmir, tá bom? O papo está muito bom. Muito obrigado pela tua presença aqui. É isso. Você deu uma aula aí do como que é esse sistema. Se eu tivesse uma empresa de ônibus, eu ia contratar a Praxis aqui para implantar esses serviços aí. Bom, gente, é isso aí. Aqui é Transpo Business, o primeiro programa. Valmir com a Praxis deu a honra de estar presente aqui com a gente. E essa é a ideia, a gente mostrar sempre soluções, empresas que estão no protagonismo. A gente vai tirar essas empresas aí dos bastidores e trazer para frente dos holofotes para mostrar soluções para fazer com que o transporte, tanto de passageiro como também de carga, se torne cada vez mais eficiente, sustentável e rentável. Vamos até a próxima. O setor dos transportes e logística passa por transformações significativas, onde novas tecnologias estão permitindo maior eficiência e o uso de modelos operacionais inteligentes. É nesse cenário que a Praxis se destaca como um hub de soluções especialistas no setor. Somos uma equipe de mais de 400 profissionais especialistas distribuídos em 6 unidades e que garantem um atendimento focado no negócio de transportes, gerenciando mais de 40 mil usuários que conferem 98% de satisfação. Já investimos 15 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento de produtos e projetamos mais 15 milhões de reais nos próximos 3 anos. As aquisições, somadas à aposta contínua em inovação, impulsionaram os bons resultados da companhia nos últimos anos, quando conquistamos a liderança na oferta de tecnologias para gestão, nas áreas de transporte rodoviário de cargas, passageiros e logística na América Latina. Além dos nossos 3 ERPs, nosso portfólio conta hoje com mais de 17 soluções, além de tantas outras já em desenvolvimento.
Éramos uma empresa de produtos que construiu uma marca. Hoje, somos uma marca que constrói produtos. Nós somos a Praxio.